Boa noite, gente. Na carta de Paulo, segundo Timóteo, capítulo 3, do verso de número 1 ao verso de número 5, propriamente dito, o apóstolo Paulo nos traz uma exortação, um discernimento para o tempo do fim. E é esse o tempo que nós estamos, que também nós não sabemos até quando irá, certo? Porque nos primórdios da igreja, quando a igreja foi perseguida, se achava que era a vinda do Senhor, porque ele disse que voltaria. Passou-se e nada foi. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, também a mesma história. Livros e livros de escatologia bíblica era vendido igual ouro nas livrarias afora. Veio a Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa, e nada aconteceu. Jesus ainda não voltou. Glória a Deus por isso. Mas nós não sabemos para quando e quando acontecerá o fim de todas as coisas. Mas é mistério que eu e você, que nós tenhamos o discernimento, o cuidado com as nossas próprias vidas. Porque, infelizmente, o joio nasceu no meio dos trigais do Senhor. E o joio é igualzinho ao trigo, gente. Depois você pesquisa aí. É igualzinho, só que tem um detalhe. O joio não dá fruto. Já o trigo dá fruto. Interessante, né? Aí Jesus falou para os discípulos. Que os discípulos chegaram, Senhor, nasceu joio no meio dos trigos. Vamos arrancar? Não, não, deixa crescer. Porque no fim do tempo meu Pai dará ordem aos anjos para que recolha os trigais nos seus celeiros e o joio seja lançado no fogo, meu Pai. Então aqui o apóstolo Paulo dá direcionamentos de quem é joio e de quem é trigo. E você e eu e nós temos que ter esse discernimento ao olhar, não pela aparência, porque também a aparência engana, e não por isso, mas tem muita gente transvestida de ovelha, mas é lobo, e vice-versa. Tem muita gente que está transvestido de ovelha e é lobo. Aí Paulo fala, sabe, porém isto, que nos últimos tempos virão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes afaste-se, porque destes números são os que se introduzem nas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento repóbrios quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Então aqui, gente, Paulo, é simples de você identificar
e qualificar essas pessoas que estão aí dentro da casa do Senhor e até mesmo em sua volta, no dia a dia. Primeiro ponto aqui que Paulo fala dessas pessoas é a avareza. A pessoa é um avarento. A avareza é igual ao pecado de idolatria. E em Apocalipse capítulo 22 está escrito que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Então cuidado, você que é avarento, ama mais o dinheiro do que as pessoas, tem condições de socorrer e não socorre, isso é avareza. Presunção, pessoa que é orgulhosa, altiva, vaidosa de si mesma. A palavra presunção tem esses sinônimos e outros mais ainda. Soberbo, se acha o melhor de todos, ele sabe de tudo, ele é o cara. Como nós vemos aí, né? Não aceita a correção de ninguém. É soberbo, ele se gaba de si próprio. Soberbo, blasfemador. O único pecado que não tem perdão, gente, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Espero que não venha a ser o nosso caso nesses últimos dias, por causa de lutas e provações e tentações, nós venhamos, infelizmente, blasfemar contra Deus. Não, eu não quero que isso aconteça. Mas aqui Paulo fala de blasfêmias. São pessoas que levantam o punho rígido e são blasfemadores até contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo. Isso nós temos visto diuturnamente nas redes espalhadas pelo mundo afora. E é um pecado gravíssimo a blasfêmia. Aqui Paulo fala da blasfêmia, não creio eu que ele não está falando aqui da blasfêmia contra o Espírito Santo, como disse Jesus, mas há níveis e graus de blasfêmia. Mas se você não entende isso, é muito simples. Quando Jesus começou a operar sinais e maravilhas pelo seu ministério por 3 anos na face da terra, o que os fariseus, os saduceus e os escribas falaram? Ah, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. Que isso, gente? Uma blasfêmia dessa, misericórdia, chamar Jesus de Beelzebul, que ele tinha intimidade com Beelzebul, isso é uma blasfêmia terrível. Então esse é um pecado de blasfêmia. Sem afeto natural. O que quer dizer isso, pregador? Que não ama nem a si próprio. Do jeito que come, bebe, dorme, não lava o rosto, não escova os dentes, não arruma a cama, não soma, não multiplica, não está nem aí, como diz a música, né? Sem afeto natural, para ele, para ela, tanto faz como fez. Se comeu, se bebeu, se dormiu, não tem afeto nenhum para com os de casa, para com os animais, e vive assim, sem afeto. Perdeu o amor próprio de se projetar para si mesmo como uma pessoa de bem, não. Sem afeto natural, irreconciliáveis. As pessoas estão vendo aí que está tudo convergindo para Jesus. Não tem como, meu amado, não tem como, minha amada. Mas a pessoa não quer entender, não quer se submeter a esse entendimento, é irreconciliável. Você está mostrando para ele, para ela, o buraco que ele vai cair, que ela vai cair, mas ele não quer saber, porque ele é irreconciliável, não aceita conselho de nem se Deus descer na terra, ele obedece. Infelizmente é a verdade. Tem pessoas aí que já são
literalmente amicíssimas do inimigo e batem no peito e falam que servem a ele. Como nós vemos aí, muitas religiões adeptas, né? Irreconciliáveis, caluniadores. Conhece aquela história das pessoas de bem e as pessoas de mal? Então, as pessoas de bem são aquelas que se esquivam das fofocas do mundo. E aqueles do mal são aqueles que abraçam as fofocas e dá até comichão no ouvido para querer ouvir a tristeza do próximo alheio, né? São caluniadores, falam mal de tudo, só não falam mal de Deus, porque Deus é santo. Então tome cuidado com esses tipos de pessoas. Primeira parte.